Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então fazendo uma leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: você é o principal responsável. Alguém quer induzir você a isto ou aquilo. As circunstâncias lhe são desfavoráveis. Parece-lhe que cabe ao outro a responsabilidade pela ação do momento. Mas ninguém pode obrigar você a este ou aquele desatino. Cabe a você decidir se faz, se aceita, se diz. Controle-se. Dirija a sua vontade. Haja na hora certa. Confie no valor que você tem. O seu eu é um santuário, sempre livre e independente. Valorize isso. Sentir-se um reduto inexpugnável é estar em plena liberdade. Que a gente então possa se lembrar, né? Porque somos responsáveis. E a gente às vezes bota a culpa no outro, né? Porque é mais fácil, é mais cômodo, né? E a doutrina ensina para a gente que depende tudo de nós. Acelerar o processo de evolução, não quer andar, quer estacionar, tudo depende da gente. Eles estão aí, querendo ajudar a gente, mas depende da gente, né? Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do nosso querido Mestre Jesus, que está aqui, acariciando cada coraçãozinho, trazendo paz, alegria e muita esperança para cada um de nós que aqui estamos, dos dois lados da vida, né? Muito obrigada por termos conseguido estar aqui, nessa casa que nos acolhe, que é o nosso ponto, né, de referência quando a gente está atribulado. A gente sempre mentaliza ela e ela acolhe a gente, carrega a gente no colo, né? Então é sentimento de gratidão. E que essa espiritualidade possa estar conosco durante toda a noite e tudo que aqui for falado, for trocado, a gente possa interiorizar, mas principalmente colocar em prática, né? Que Urubatão, Tupinambá e Joana d'Arc possa estar conosco também. Que assim seja, graças a Deus. Eu nem falei, né? Hoje vem a Lilian Bastos, o dever e a virtude. Boa noite a todos. Já peço desculpa o trânsito, eu calculei mal a saída do trânsito, estava meio denso. Que Deus nos ampare, meus irmãos. Falei para a Beth que eu já vim fazendo no táxi a prece, que Deus nos ampare, nos abençoe nas nossas reflexões da noite de hoje. Bom, hoje é estudo do Evangelho. E são os últimos itens do capítulo Sedes Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho. É um convite, né, para que nós sejamos perfeitos. Quem aí já conseguiu alcançar a perfeição? É lógico que a gente pergunta assim, é só para a gente descontrair, porque aqui na Terra ninguém vai alcançar. Por quê? Não agora. Não enquanto estamos ainda encarnados e vinculados a um planeta de provas e expiações que está com o pezinho lá na regeneração. Mas na escala dos mundos, o mundo de regeneração é o último dos mundos? Em termos de evolução, não é. Então, assim, a perfeição nós não vamos alcançar, nem aqui no mundo de provas e expiações, ninguém que está encarnando aqui, e nem no mundo de regeneração ainda. Mas para que a gente chegue lá, o que a gente tem que fazer? Os esforços nessa direção. Primeiro, para estar em condições de reencarnar nesse mundo de regeneração. Todo mundo que está aqui encarnado no mundo de expiações e provas, necessariamente tem
condições de renascer, reencarnar, depois de desencarnar, né, dessa existência aqui na Terra, no mundo de regeneração? Nem todos. Por quê? Numa escola tem aqueles que vão para a série seguinte e tem aqueles que fazem o quê? Repetem, não é isso? Tem muita gente que vai repetir o ano, mas a escola não vai ser mais escola de provas e expiações. Os alunos que repetem o ano, mas a escola vai passar para o nível superior, o que tem que fazer? Mudar de escola, não é isso? Então, e aí aqueles que repetem o ano, não têm condições de estar na escola regeneração, vai para outras escolas de provas e expiações. Simples assim, simples assim. Mas a gente gostaria de estar onde? Na escola da regeneração. E o que a gente tem que fazer? Todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para vencermos, sermos bem-sucedidos nos testes e nas provas. Não é assim na escola? Como é que a gente sabe se aprendeu a lição? Como é que a gente sabe? Quando tem o teste, a arguição, a prova. E todo mundo gosta. Vocês gostavam quando a gente estava na escola e a professora diz assim: prova surpresa, teste surpresa. Não tem aluno que não tremesse assim na base, né? Mas na vida não é assim? Manda aviso? Não. A qualquer minuto é hora do teste surpresa, da prova surpresa. Em verdade, nem é tão surpresa assim, porque a gente se prepara antes de renascer para os testes e as provas que virão. E para aquelas provas, em verdade, para as provas que são assim aquelas mais importantes, tem até data prevista. Tem uma previsão de data antes da gente reencarnar. Mas tem teste toda hora. Quem não é testado, não se sente testado aí todo dia, às vezes várias vezes por dia? Levante a mão, todos nós, né? Vamos levantar as duas mãos e não vai dar conta. Pois é. Mas o convite do Cristo é o quê? Sede perfeitos. Como é que se dá isso? Aí está lá o Evangelho com vários itens, falando e convidando à perfeição. Nós não somos perfeitos ainda, mas temos a semente das perfeições, que são as virtudes. Todo mundo tem essa semente. Porque lembra aquela metáfora interessante, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí todo mundo imaginou Deus à nossa imagem. Não é bem assim, é o contrário. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não é uma imagem externa. Temos a semente das perfeições em cada um de nós. E o convite é: vamos desenvolver essas perfeições. Porque desenvolvendo essas perfeições, o que acontece? Vamos progredindo e vamos evoluindo. E o que nós estamos fazendo aqui, gente? O que estamos fazendo aqui? De férias? A Terra é uma colônia de férias? Se é, algo está errado, né? Porque dificuldades. Quando a gente pensa em colônia de férias, a gente pensa o quê? Um lugar de lazer, de descanso, comida boa, a gente descansa com a hora que quer, vai se distrair para a praia, para a piscina, para a caminhada, seja para onde estiver. A gente pensa em momento de descanso. É isso que estamos fazendo aqui? Terra não é uma colônia de férias, é uma escola, mas é hospital, é nosso lar temporário, mas também é temporário. Vamos ficar aqui para sempre? Quem aí vai ficar para a semente? Levanta o braço também. Ninguém. Embora a gente viva como se nunca fosse desencarnar, isso não é verdade. A qualquer momento a gente pode ser chamado de volta. Verdade ou mentira? Quem das suas relações, de repente não foi chamado de volta e foi com grande surpresa? Às vezes é devagar, é uma doença, é uma limitação, né? É uma fraqueza, enfim,
que vai consumindo e a gente percebe que está caminhando para encerrar. Mas muitas vezes é surpresa. Todo mundo sabe disso. Mas temos que viver aqui na Terra, entendendo que ela não é um fim em si mesma. Não é para a gente aproveitar tudo e fazer tudo e só aproveitar e gozar. Não é. A gente pode fazer? Pode. Vamos perder um tempo valioso, porque cada encarnação foi programada com muito carinho e muito cuidado para a gente vir naquele núcleo familiar, estar em condição de fazer junto àquelas pessoas, determinadas pessoas em determinado tempo, passar por aquelas expiações necessárias em conjunto e para progredir e evoluir através das provas. Então, se perdemos tempo, como é que será a nossa próxima encarnação? Tem gente que fala assim, é tão bom essa ideia de reencarnação, né? Que não fizer nessa, eu não quero nem olhar para isso. Isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Pode? Poder pode. A gente tem livre-arbítrio. Deve? Não deve. Sabe por quê? Vai ter os juros do tempo desperdiçado. Vai ter nova oportunidade? Vai. Porque Deus é Pai. Vai ser igual a que a gente teve agora? Não, claro que não. Não vai ter as mesmas condições, nas mesmas facilidades, não vai. Ninguém se iluda. É que nem quando a gente falta, né? Eu não estou preparado, não vou fazer a prova não. Vai ter direito à segunda chamada? Vai. Na escola também, né? Às vezes as mesmas condições. Só é isolado dos alunos, né? Às vezes na escola, quem faz a segunda chamada, eu não sei, há muito tempo que eu não estou na escola. Não é só aquele conteúdo, é o conteúdo todo, não é? Tem um bônus aí, né? Um ônus melhor, não é bônus, é ônus, porque está fazendo a segunda chamada. Então a gente vai ter direito a fazer segunda chamada? Vai. As mesmas condições? Claro que não. Por quê? Tempo desperdiçado. Condições desperdiçadas pelo nosso livre-arbítrio. Poder fazer, eu posso. Devo, não. Não devo. Porque para chegar onde eu cheguei, demorou muito tempo de planejamento, de espera. Tem espíritos que esperam dezenas de anos se preparando para reencarnar. Esperando determinado grupo estar desencarnado para reencarnarem juntos. Então, todo esse trabalho, toda essa engenharia sideral não pode ser desperdiçada simplesmente porque a gente mudou de ideia. Posso mudar? Posso. Mas depois a nova condição vai ser algo diferente. É justo que seja assim? É justo. Pensa bem. É justo. Quando a gente tem um trabalho, por exemplo, para fazer alguma coisa, alguém vem e simplesmente desperdiça aquele trabalho. Como a gente fica? Nossa, a gente fica meio decepcionado. Isso é a gente. Os amigos espirituais falam, tudo bem, né? Não fica assim como a gente fica hoje. Mas não é difícil? Imagine quando envolve várias pessoas, vários corações. Pois é. Vamos lá, então. Então, esse capítulo Sedes Perfeitos envolve várias coisas. O que compete a nós hoje são os últimos itens, que é o item 7, 8, 9, 10 e 11. São muitos. Então, como o nosso tempo é exíguo, é pequeno, o convite é sempre, nós vamos conversar sobre cada um deles rapidamente, né, fazendo um resuminho, e convidamos sempre, né, o hábito é esse, a gente faz isso lá na Casa Espírita, na Tijuca também. O dever de casa, já que estamos falando de escola, então o trabalho de casa é durante a semana, a gente ir lá no Evangelho, ler o conteúdo na íntegra e aí nós conseguimos aprofundar as nossas reflexões, lembrando um pouquinho do que a gente conversou aqui, trazendo os conteúdos que a gente já começa a pensar enquanto está ouvindo o estudo, e nós aprofundamos em casa, lendo na íntegra a passagem evangélica. Então vamos lá. E agora que eu não sei como é que passa isso, cadê Ricardo?
Será que é aqui? É. Eu fiz certo ou fiz errado? Sei não, eu apertei qualquer coisa aqui. Ah, tá bom, meu bem. Botão direito aqui ele vai avançar, esse aqui ele vai voltar ao slide. Perfeito. Ah, tecnologia a nosso favor, né, gente? Olha isso. Que bênção, hein? Estava falando com meu filho, que fez 28, né, agora, semana passada. Aí ele... Eu estava falando com... Eu tiro isso, né, a Beth? E aí, falando com meu filho, e ele falando assim, nossa... Procurando um pendrive, a história era essa. Cadê? Onde tem um pendrive? E toca de olhar aqui, toca de olhar lá. Aí ele falou assim, puxa, mãe, a gente quase não usa pendrive. Eu me lembro do tempo do disquete, ele falando para mim. Eu falei, tu tá ficando velha, hein? Fez 28. Eu me lembro do tempo que a gente não tinha computador em casa. Foi logo ontem, ali. E que para fazer os estudos, né, Beth? Né, Ricardo? Quando a gente fazia papel, que a gente tirava xerox, e para fazer montagem, a gente recortava aquilo tudo, montava de novo no papel, era um tal de recortar e colar, e fazia aquelas máscaras todas, ficava tudo aquele, quase lindo, maravilhoso. Pois é, e fazíamos. Nós e o xerox, a xerox e nós, nossa, era um caso de amor, né? Pois é, então vamos lá. O dever é o item 7. Quem gosta de fazer o dever? De cumprir o dever? A gente gosta de ter direito, não é? Ah, como a gente gosta de ter direito, gente. Meus direitos, isso é meu direito. E o dever? Todo direito não implica um dever? A gente sabe isso na teoria, mas na hora da prática, de vivenciar, é diferente a história, né? A teoria na prática é outra. É mais ou menos assim. Por quê? Nós ainda somos seres distantes da perfeição. Então, a gente tem noção do que é justo. A gente já tem. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. A gente não tem dúvida. Primeiro que as leis estão escritas aonde? Onde estão escritas as leis divinas ou naturais? Nosso interior, na nossa consciência. Então, não importa se estamos encarnados, se estamos desencarnados, a gente sabe. Mas se tiver dúvida, consulta o Cristo, que diz o quê? Faça o outro. Na dúvida, o que eu faço? Se está certo, se está errado? Devo fazer ou não devo? Fazer ao outro que gostaria o quê? Fizesse conosco. Se alguém fizesse isso comigo, eu ia gostar? Então faz. Ah, não ia gostar não. Então, sinal de alerta. Então, gente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós gostamos de ter direitos. Ah, mas a gente se bobear, a gente não quer ter tanto dever assim. Isso é próprio da imaturidade do nosso senso moral. Nós ainda somos seres imaturos. Ainda queremos muito para nós receber e queremos o quê? Dar pouco, de preferência o mínimo, para não me cansar. Não é? Para não me cansar. Por quê? A gente ainda está vinculados aos prazeres físicos. É importante nós termos, nós comermos uma coisa que a gente gosta, se vestir de um jeito que a gente gosta, que se sente bem. Isso é importante. A questão é de vivermos apenas olhando no espelho e perceber que nós somos matéria. Nos identificarmos com a matéria. Sempre devemos ter em vista o quê? Que nós somos a matéria que revestimos nesse momento? Nós somos espíritos. Essa matéria é temporária. Já tivemos outra capinha dessa. Hoje é assim, mas já foi mais baixo, mais alto, né? Já foi negro, branco, amarelo. Já visitamos todas as condições, todas as latitudes e longitudes geográficas. Já tivemos várias capinhas. O nosso corpo é como essa capa que a gente usa por um tempo. Mas é um tempo pequeno, 70, 80, 90. Diz que o homem que vai fazer 150, 200 anos já nasceu, né? Dizem aí. Acho que não vou ser eu não, gente. Será que o homem de 200 anos está sentado aqui? Pois é. Antigamente,
uma pessoa de 40, 50 anos, não, 40 não, tá, vou dar um desconto, mas 50 anos era um senhor e uma senhora. Eu tenho 65, me sinto jovem. Né? A gente vê as fotos, a pessoa de 60 anos era aquela velhinha sentada na cadeira de balanço, já tinha entregado os pontos. Hoje uma pessoa de 60 vai na academia, numa academia. Quantas pessoas na chamada terceira idade? Porque agora tem quarta idade, né? A partir de 80 é quarta idade. Então, estou só na terceira, né? Ainda tem a quarta idade esperando pela gente. Vamos lá no dever, então. Aí o Espírito Lázaro define o dever. Eu acho que a letra está pequena, né? Mas eu vou ajudar aqui. Então, vamos ver lá. O que é o dever, o significado, a manifestação do dever, os requisitos e as consequências. Aí a gente lê no final. O Espírito Lázaro define o dever como uma obrigação moral que a pessoa tem, primeiro, consigo mesma e com os outros. O dever é uma lei da vida que se manifesta tanto nas pequenas ações quanto nos atos mais elevados. Olha que interessante, ele já fala o seguinte, que o dever é a obrigação moral da pessoa consigo mesmo e com os outros. Quando a gente pensa em dever, geralmente a gente pensa nessa obrigação moral com o outro, com uma situação. Mas o dever é primeiro conosco. De quem a gente tem que cuidar primeiro? De nós. Não é? Alguém pode dar o que não tem? Ninguém pode dar o que não tem. Né? Eu quero laranjas. Mas eu não tenho laranjas. Então, para cumprir o dever com o outro, a gente tem que desenvolver as virtudes em nós mesmos primeiro. É o auto-amor. Divaldo tem falado muito isso com a série psicológica da Joana. Auto-amor, autocuidado. Se a gente não gerencia a nossa organização física, cuidando do que a gente come, a gente pode comer muita coisa, mas podemos e devemos escolher o que comemos, o que vemos, escolhemos para ver, ouvir, ler. O que não falta é informação. A gente vai filtrar. Qual é o filtro que a gente está usando? É o dever para conosco mesmo primeiro. E o dever para com os outros. Cumprir o dever exige disciplina, força de vontade e resignação. Porque muitas vezes cumprir o dever vai de encontro aos nossos desejos. Eu queria tanto descansar, mas eu tenho que ir hoje fazer o estudo trazer o estudo lá no CLV. DLV. Isso, DLV. Estava lembrando, é muito grande. DLV. Pois é. Mas eu queria descansar, está calor. Não deu nem tempo de eu jantar. Mas o que acontece? Dever, né? O dever é de dentro. É uma obrigação que eu combinei com a Beth, mas é dever eu ir, né? E cumprir aquilo que eu combinei que iria realizar. Então, o dever é algo íntimo. E à medida que nós vamos amadurecendo o senso moral, mais nós desenvolvemos o dever, embora ele exija disciplina, força de vontade, resignação, quando a gente cumpre o nosso dever, aquilo que a gente deve fazer, quer esteja escrito, quer não esteja escrito, não estou falando só dos deveres sociais, dos deveres do trabalho, não. O dever de mãe. Mãe tem deveres? Muitos, né? Tem algumas obrigações que a própria sociedade cobra. Experimenta não levar o seu filho para a escola. Experimenta. É lei, você precisa cumprir. É sua obrigação como mãe. Mas é seu dever levar a sua criança para a escola, levar com amor, levar com carinho, cuidar para que ela vá alimentada, que ela vá limpa, que ela vá asseada, que ela reuniu todos os pertences para ir e vir. Agora eu falei isso, eu me lembrei. Meu filho era pequeno, fez 28, né? Devia ter uns 4 anos. Estava lá no ADN com os filhos da Beth também. E aí, eu lembro das mães, estava no maternal, devia ter uns 3, 4 anos. Tinha mãe que pegava o filho, nem olhava, fazia aquela filhinha, nem olhava para o filho. Não era no celular, não, porque não tinha isso. Mas estava distraída, pegava e ia embora.
a obrigação dela é pegar o filho na escola. Ela podia deixar o filho na escola? Não podia, né? Tinha que pegar o filho da escola. Mas qual era o dever da mãe? Né? Acolher com carinho, acolher com amor, né? Eu costumava abaixar, dar um abraço carinhoso no filho e trazer de volta. E vamos conversando. E como foi seu dia? Também peguei meu filho na escola. E outros também pegaram. Mas como a gente levou e trouxe? Então, são essas coisas, gente, que fazem a diferença. Qualquer um pode fazer as coisas, mas como é feito? É o dever. O verdadeiro cumprimento do dever é silencioso e modesto, buscando mais a satisfação da consciência do que o reconhecimento alheio. O cumprimento do dever está intimamente ligado à necessidade do autoconhecimento, que permite ao indivíduo identificar suas fragilidades e trabalhar para superá-las. Então, a nossa tarefa durante toda a encarnação é se conhecer. Fácil, né? Alguém aí tem a sua instrução pessoal? Quando a gente compra equipamento, não vem lá as instruções do equipamento? Alguém, quando nasceu, trouxe ali quando nasceu, já veio com as instruções? Eu sou assim, eu sou assado? Ninguém, né? Os nossos pais foram descobrindo e nós estamos nos descobrindo ainda. Todos os dias, se a gente prestar atenção, a gente vai ver como a gente é, quais são as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. O que eu preciso dar foco. Ai, gente, aí eu tenho tantos defeitos, né? O que eu começo primeiro? Escolhe um. E interessante também prestar atenção que o que os outros reclamam de nós. Quando estão com raiva. Especialmente aqueles que não têm muito afeto conosco, então, às vezes os afetos também falam, né? Mas você é assim, você é assado, carne seca com ensopado. Presta atenção. O que eles estão falando de nós? Às vezes nós achamos que nós somos o máximo. Mas a percepção do outro é diferente. Preste atenção, o que o outro está falando. Sei que dói. Né? Nós gostamos de ser os reis e a rainha da cocada preta, mas não somos, não. Nós temos muitas falhas e limitações. Presta atenção. Deus nos deu quantas bocas? Quantas? Se alguém tem mais de uma, me avisa. Quantos ouvidos? Por que será? Já pensou o desastre de dar 2 bocas e um ouvido só? O desastre seria imenso. Já é difícil com uma boca só, hein? Mas deu 2 ouvidos, um de cada lado. Olha que engenharia! Um de cada lado, para que a gente faça o quê? Pela quantidade de elementos que a gente tem. Deveríamos ouvir mais, ouvir um tanto mais e falar um tanto menos, né? Pois é. É para a gente pensar, hein? Bom, então, o dever, obrigação moral da pessoa consigo mesma e com os outros, a manifestação do dever nas pequenas ações e nos atos mais elevados. Requisitos para cumprirmos o nosso dever: disciplina, força de vontade, resignação. Quais são as consequências negativas, né, quando a gente não cumpre o nosso dever? Remorso e desarmonia interior quando negligenciado. Aplicações de dever, nós já comentamos em relação a nós mesmos, buscando o aprimoramento moral. Em relação ao próximo, procurar ser justo, respeitoso com as pessoas, independente das crenças que as pessoas tenham, controlar nossos impulsos, evitar vícios. Eu já fico pensando, gente, será que no mundo espiritual tem café? Será que tem chocolate? Vou passar uma dificuldade. Pois é, né? Então, a gente podendo diminuir, né, os nossos vícios ou hábitos viciosos, tanto melhor, nos ajudará até a nos adaptar ao nosso retorno à pátria espiritual. Por exemplo, um trabalhador que faz suas tarefas com dedicação e ética, mesmo sem supervisão, porque entende que o seu dever
porque entende seu dever como algo interno e não apenas como uma obrigação contratual. Quando às vezes a gente está no trabalho, realizando um trabalho profissional, ninguém está vendo, vou deixar assim mais ou menos mesmo. A sua consciência está vendo? Que importa se o outro viu, se não viu, se o colega fez do mesmo jeito, mais ou menos, né? Como o pessoal fala, mais ou menos. O outro é o outro, você é você. Você vai responder pelo outro? Você vai responder por você, perante a própria consciência. Está lá registrado. Se você ganhou indebitamente, né? Por exemplo, né? Ganhou seu salário sem ter realizado bem o que você tinha obrigação contratual e dever moral de ter realizado. Então, observemos. Nós queremos ter direitos. Temos direitos. Mas é preciso cumprir o dever que nos cabe. Podemos prosseguir porque o nosso tempo é pequeno, né? Mas é mais ou menos o que nós conversamos. Espera aí, passei demais. E a virtude? A virtude são aquelas sementes que todo mundo tem. Temos muitas virtudes ou poucas virtudes? O que vocês acham? Muitas? Poucas? E ninguém nem se atreve. Gente, nós temos virtudes. O oposto da virtude é defeitos ou vícios. Nós não temos a virtude no seu mais alto grau. Alguém tem paciência? Todo mundo tem paciência. Alguns têm mais, outros têm menos. O que tem menos precisa desenvolver mais a paciência, mas tem. Tem noção de respeito? Tem. Tolerância? Tem. Todos nós temos as virtudes, mais ou menos desenvolvidas. E como elas podem ser desenvolvidas? Oi? Esforço, vontade. Principalmente a vontade. Eu tenho tão pouca força de vontade. É porque está faltando desenvolver. Fortalece. Como se fortalece? Usando, é que nem músculo. O meu músculo do tchau, nem vou abrir muito braço. Pois já está tão fraquinho. Falta de exercício para aquele grupo muscular. Os músculos da alma é a mesma coisa. As virtudes são como os músculos da alma. Tenho pouco? Alguém disse que eu não tenho quase nada na hora que fica com raiva da gente? Observe, se preciso colocar foco e desenvolver. Como faz isso? Vivendo, passando pelos desafios, pelas provas, pelas expiações. Virtude. Enfatiza esse item, né, que todas as virtudes têm seu mérito, pois representam progresso no caminho do bem. A mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na caridade desinteressada e na humildade. A virtude verdadeira não busca ostentação nem reconhecimento, é modesta e sincera, refletindo um coração puro e desapegado das vaidades mundanas. Talvez a gente ainda não tenha a virtude verdadeira, porque a gente não tem esse desapego todo, mas é para lá que vamos. Por isso está nesse capítulo, sedes perfeitos. Mostra para onde nós podemos alcançar, para onde nos dirigimos. Quando a gente sabe para onde está indo, a gente pode fazer os cálculos e saber que estratégias devemos empregar para chegar lá melhor e mais rápido, sem tantos desvios. A virtude verdadeira não está em aparentar perfeição, mas em reconhecer as próprias falhas e buscar o aperfeiçoamento constante. Não é apenas querer o bem, mas agir com retidão, mesmo que ninguém esteja olhando. Quando às vezes eu era pequena, aí a gente ouvia aquele negócio, Deus está vendo. Eu imaginava um olhão assim, imenso, né? Nós crianças fazemos cada ideia, né? Eu imaginava um olhão me olhando. Aí quando eu fazia alguma coisa errada, eu fazia, ai meu Deus, mas Deus está vendo. Criança, pequena, né? Mas meio distorcida essa ideia,
Porque está aqui dentro. Nós somos o nosso próprio autorregistro o tempo todo, gente. Então, não importa que hoje está vendo, reconheça, saiba, importa o que eu posso fazer para melhorar. Eu não tenho que competir com ninguém. Nossa, fulano está tão adiantado, estou tão atrasada nisso, que sirva de inspiração para mim, não como comparação. O que é mais bonito ou mais gostoso, pera ou maçã? Gosto pessoal. Não tem comparação, pera é pera e maçã é maçã. Então, nada de ficar olhando para o outro e se comparando, só se for para se inspirar no outro, porque essa comparação muitas vezes nos coloca para baixo e nos enfraquece. Olha o autocuidado e autoamor, que precisa estar bem fortalecido. O conceito de virtude está diretamente relacionado ao cumprimento do dever moral. A virtude se manifesta na capacidade de agir corretamente, mesmo diante de desafios e na busca contínua do bem. Eu vou deixar a historinha para o final, se der tempo, tá bom? Vamos em frente. Haroldo Dutra, em suas palestras, mais de uma vez, associa a verdadeira virtude ao domínio de si mesmo, explicando que a elevação moral resulta de um trabalho interno constante. Estou falando nada de diferente do que vocês já sabem, né? Mas a gente está relembrando, porque precisamos dessa lembrança contínua, até que se fixe de forma indelével na nossa consciência. Os superiores e inferiores é o item 9. Aqui estamos falando de superioridade social, material ou superioridade moral. Vou dizer que essa passagem do Evangelho está falando sobre a superioridade material ou social. Porque aí vamos ter inferiores e superiores, por exemplo. É uma forma de encarar a moral, mas não nessa colocação do Evangelho. Ali ele fala sobre os atributos daqueles que estão numa posição superior, no emprego, nas relações sociais, na sociedade, de forma geral, e os chamados inferiores. Então, tem o chefe e tem os subordinados. Os seus subordinados, às vezes, têm outros subordinados abaixo deles, e assim por diante. É a hierarquia institucional, empresarial, ou mesmo social. Então, vamos lá. Qual é o dever dos superiores, daquele que tem pessoas sob seu comando? Guiar e proteger os inferiores. Qual é a responsabilidade dos superiores? Servir de exemplo de moralidade e de justiça. Qual é o dever dos inferiores? Respeitar orientações justas e aprender o valor de saber ouvir, da humildade. Então, em verdade, na própria sociedade, em muitos momentos nós somos superiores e em outros momentos nós somos inferiores. Nós temos que acatar ordens ou dar ordens, por exemplo. Em muitos momentos, nós nos colocamos numa posição ou noutra posição. E mesmo nas instituições, nas empresas, tem gente que chega até os postos mais avançados e começou da onde? Lá de baixo, dos postos mais inferiores. Em cada uma dessas situações, os aprendizados são diferentes. No entanto, qual seria a base da relação? Sadia e equilibrada, fraternidade e compreensão mútuas. Então, aqui no item 9 do Evangelho, que eu tenho certeza que vocês vão ler durante essa semana, vocês vão ver que esse item aborda as relações entre aqueles que ocupam posições superiores e inferiores na sociedade. Os superiores têm o dever de guiar e proteger os inferiores, servindo de exemplo de moralidade e justiça. Os inferiores devem respeitar e seguir as orientações dos superiores, quando estas são justas e alinhadas com o bem. E, se possível, que essa relação seja baseada em fraternidade e compreensão mútua. E é isso que vai ter no futuro, entre todas as pessoas. Existe hoje um pouco.
Às vezes sim, mas nem sempre. Mas também é um exercício para aqueles que estão tanto na categoria de superioridade quanto de inferioridade nesse caso. Mas devemos reconhecer que todos são filhos de Deus e possuem igual valor espiritual. Em termos espirituais, todos nós não tem superiores e inferiores. Mas hierarquicamente, no momento do trabalho, no momento de determinadas relações sociais ou grupos que frequentamos, estamos numa posição ou noutra. Na obra, um exemplo prático. Até que horas que eu tenho que ir? Que já são. Então vamos em frente. Tá bom. Na obra O Ser Consciente, de Valdo Franco, explica que a verdadeira grandeza se mede pelo serviço ao próximo e não pelo poder que se exerce sobre as pessoas, sobre ele, né? O homem no mundo. Nós temos uma natureza dual. Temos um corpo físico, mas somos seres espirituais, somos espíritos. E é preciso conviver com esse corpo físico que tem necessidades. Alguém pode ficar sem comer por muito tempo, sem beber água, sem descansar, sem dormir? Não pode. Precisamos cuidar desse corpo. Mas esse corpo é instrumento do espírito. Então, por isso, temos uma natureza dual, composta de corpo físico e espírito. Essa dualidade implica em necessidades materiais e espirituais que devem ser equilibradas para uma vida harmoniosa. Viver no mundo é uma etapa essencial para o desenvolvimento das virtudes e, portanto, para o nosso progresso e evolução como espíritos imortais que somos. Já falamos sobre isso. Uma coisa é atender às necessidades da matéria. Outra, completamente diversa, é se deixar dominar por elas. Tem pessoas que são assim ainda. Já perceberam? Se deixam envolver completamente pelas necessidades da matéria e não ligam nada para as necessidades do espírito, distraídas que nós somos espíritos numa jornada humana e não o contrário. Nós, como seres humanos, podemos ter uma experiência espiritual. Não, não é isso. Nós somos espíritos. Então, só essa percepção muda tudo na nossa vida. Saber que estamos aqui de passagem. Já trouxemos uma bagagem, estamos acumulando uma nova bagagem que pretendemos seja melhor, limpando os vícios e enchendo a nossa bagagem espiritual com o desenvolvimento das virtudes, sendo cada dia melhor do que foi no dia anterior, um pouquinho que seja, dando foco no que é importante. Gente, isso muda tudo. É ponto de vista, mas isso faz toda a diferença. A gente vê pessoas que nascem para comer, dormir, ter vida sexual e pronto. Apenas isso. E gozar. Essa é a única preocupação. Nós somos muito mais do que isso. Isso é pouco. A matéria está aí para nos servir, não ao contrário. O verdadeiro cristão não deve fugir do mundo, mas viver nele com sabedoria, mantendo o quê? A integridade moral, sem se deixar corromper e iludir pelos vícios e pela matéria. Cuidado para a gente não se iludir, para a gente não perder um tempo precioso. Quando a gente chegar no final dessa existência, a gente olha para trás, que a gente olhe para trás com o coração leve e não com pesar, se lamentar nos momentos finais da nossa vida aqui na Terra. Puxa, eu devia ter feito aquilo, perdi meu tempo, puxa. Não é bom a gente deitar no nosso travesseiro todos os dias com o coração tranquilo e leve? Isso tem preço? Não tem preço. Viver no mundo material é uma etapa essencial para o desenvolvimento das virtudes e, portanto, para o nosso progresso e evolução. Cuidar do corpo e do espírito.
Já falamos, né, os outros itens, praticamente tudo sobre isso. Equilíbrio é tudo. Precisamos comer? Precisamos para manter a saúde? Podemos escolher comer aquilo que nos faça bem? A pessoa tem diabetes, não pode comer açúcar, mas ela gosta tanto de açúcar. Vou comer assim mesmo. Pode? Pode. O que vai acarretar? Agravamento da sua condição de saúde. Escolhas. A gente pode comer? Pode e deve. Parar quando estiver satisfeito. Se empanturrar, agrava a situação de saúde, desequilibra o nosso corpo, que é o nosso instrumento, que é o templo do Espírito aqui na Terra. Nas obras Reflexões Espirituais, Divaldo Franco afirma que o equilíbrio entre matéria e espírito é essencial para o progresso. Na obra Pensamento e Vida, Emmanuel, através do Chico Xavier, nos lembra que o corpo é um veículo transitório, mas deve ser respeitado como templo do Espírito. Gente, vamos caminhando para o encerramento. Eu queria ler a historinha. São vários itens e tem bastante conteúdo de cada item, por isso eu convido vocês a lerem no Evangelho, capítulo 17, Sedes Perfeitos, item 7 ao item 11. E refletir sobre as colocações que os Espíritos trazem, né, desenvolvendo esses temas que nós trouxemos, pálido resumo. Para a gente ser perfeito, não precisa, né, caminhar para a perfeição, não precisa fazer grandes coisas, atos heróicos. É o nosso dever bem feito, pequeno que seja. Vou lavar a louça, posso lavar a louça de qualquer jeito, mas posso lavar a louça da melhor forma que eu posso. Minha obrigação é tirar a louça da pia, aí tiro de qualquer jeito. Mas posso lavar com carinho e com amor, agradecendo que eu tive comida, não é? E eu comi e utilizei aqueles utensílios que eu vou voltar para o lugar para quando eu precisar utilizar de novo, já está limpinho, não vou pegar e vai estar sujo. E eu tenho que fazer um retrabalho, lavar de novo. Uma coisa simples, fazer o que a gente deve fazer, está escrito na nossa consciência, e fazer da melhor forma que a gente possa. Não importa se o outro reconhece, se o outro viu, deixou de ver. Eu vi. E eu faço, e eu mesmo fico satisfeita. É verdade, a gente fica. Quando a gente faz o trabalho bem feito, não importa o tamanho, a gente fica satisfeita quando vê a obra feita, mesmo que seja uma simples louça que a gente lavou. Vou trazer para a gente encerrar, né, falando das questões do dever, da virtude, o homem no mundo, tudo isso. Eu trouxe aqui do meu livrinho Caindo aos Pedaços, Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, bem antiguinho. Eu fui olhar, ele está mais caindo aos pedaços, assim, as páginas estão soltando, eu vou colocar aquele espiral. É o capítulo 37 do livro Atravessando a Rua, do Simonetti, que diz assim: simples álgebra. Está tudo em ordem, falta apenas o selo para a autenticação, informou gentil a recepcionista do posto de assistência médica. Onde posso comprar? No cartório. É longe? Algumas quadras. Que maçada! Estou sem condução e devo regressar ao serviço. Bem, disse a atendente, eu tenho alguns aqui, posso vender-lhe. Resolvido o problema, o requerente agradece e sai apressado. Aproxima-se da atendente um homem de meia idade que, nervoso, reclama asperamente sobre deficiências do serviço. O senhor tem toda a razão, responde a moça cordata. Queira nos perdoar, tentaremos resolver o assunto. Faz anotações e promete providenciar imediatamente. Desarmado pela simpatia da atendente, ele até perde o ânimo belicoso. Belicoso é que está pronto para a briga, né? Desculpe, senhorita, se fui agressiva, é que estou uma pilha, enfrentando problemas diversos. Tudo bem, disse ela, não se preocupe, todos temos maus momentos. Aproxima-se a seguir idosa senhora, vestida humildemente. Minha filha, estou doente do coração, parece que é grave. O médico deu-me a receita, recomendando que inicie imediatamente o tratamento, mas não tenho dinheiro.
Será possível receber aqui os remédios? Lembre-se que ela está tudo ocorre no posto de assistência médica. Bem, vovó, não temos esse tipo de atendimento. No entanto, verei se é possível ajudá-la. Rapidamente, ela telefona para uma farmácia, informa-se do preço dos medicamentos, autoriza o aviamento da receita, responsabilizando-se pelo pagamento. O próximo a ser atendido, homem inteligente e observador, fala admirado: moça, estou impressionado. Você resolveu sem dificuldade 3 casos, poupando tempo ao homem apressado, acalmando o outro irritado e ajudando sofredora mulher. Que prodígio! Que prodígio de força e decisão e dedicação a inspiram. Qual o seu segredo? Sorriso iluminado, a jovem responde: não há segredo nenhum. É apenas uma questão de álgebra. Álgebra? Sim, aquela operação em que -1 somado a +1 faz 0. Valores positivos anulam valores negativos. O requerente sem tempo, o reclamante nervoso e a senhora sem recursos tinham problemas. Valores negativos. Conservar alguns selos para emergências, usar de serenidade e se dispor a uma vaquinha entre os colegas para aviar a receita médica são valores positivos que os anulam, favorecendo as pessoas. Mas acha que compensa? Ninguém se interessa pelo próximo e há muita ingratidão. Engano seu. Muitos gostariam de ajudar, apenas não têm iniciativa. São tímidos. Se lhes dermos exemplos, nos acompanharão. Quanto ao reconhecimento alheio, não significa nada diante da incomparável satisfação que experimentamos ao ajudar o próximo. Quando nos empenhamos nesse propósito, é como se sorvêssemos milagroso elixir de alegria e bem-estar, que nos mantém felizes e equilibrados. E sempre sorridente, disse: por falar nisso, em que posso servi-lo? Gostaria de terminar com essa historinha que poderia acontecer para qualquer um de nós. Lembrando que, muitas vezes, fazer o bem é simples e fácil, desde quando a gente se disponha a fazê-lo. Que Deus nos ampare, nos abençoe e agradeço a disponibilidade de nos ouvirem na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, de volta a essa casa abençoada que nos abraça, nos acolhe, agradecendo a proteção que tivemos, durante esse período aí de festa. Estamos bem aqui, retornando ao nosso trabalho com muito amor e carinho, Continuando nessa vibração amorosa que precisamos para nos sustentar na batalha do dia a dia, na vida, no nosso crescimento espiritual. Então, gratidão a Deus, gratidão aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos orientando. Então, vamos começar a segunda parte do nosso trabalho, lembrando com muito carinho dos nossos irmãos queridos que desencarnaram, deixaram a matéria após um período de estudo, de luta, de trabalho na Terra, retornaram ao plano espiritual. E o nosso consolo, apesar da saudade, é saber que essa energia, que esses queridos estão vivos em alguma dimensão no plano espiritual. E saber que a nossa prece, ela tem um poder tão grande que pode levar o nosso abraço a esses irmãos que nós temos muita saudade, daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquele querido, daquele amigo, tantas pessoas que nós temos no plano espiritual, uma família imensa, Que eles todos então possam receber a nossa prece, a nossa saudade em forma de muito amor e carinho. Hoje especialmente queremos pedir para o nosso irmão Júlio César Ribeiro da Silva, amigo da nossa irmã Ilka, que retornou há uma semana ao plano espiritual. Que ele seja muito bem recebido, com muito carinho, com muita festa,
com muita alegria dos parentes que o antecederam, né? Então, que Jesus possa levar ao nosso irmão Júlio essa luz, esse amor. E também eu peço com muito carinho pela nossa irmã Simone Alves Sampaio, a nossa irmã muitos anos atrás, já esteve na nossa casa, frequentou, tinha uma vida difícil, complicada, escolhas difíceis, e ela retornou ao plano espiritual de uma forma muito delicada também. Então eu peço a essa espiritualidade tão carinhosa, que localize a nossa irmã Simone Alves Sampaio, para que ela possa ter a oportunidade de se reerguer, de se harmonizar, de se encontrar cada vez mais com Deus e tocar a sua vida no plano espiritual de uma forma mais bonita. E eu peço um amparo muito grande para os seus filhos que ficaram na terra, que eles sejam assistidos pela espiritualidade superior. E também o nosso irmão Antônio Carlos dos Santos, que o nosso irmão também receba esse carinho, essa ajuda, nesse retorno ao plano espiritual, que ele encontre um caminho de muita luz, de muita paz, a sua filha Vanessa, pedindo muito por ele, né? E aí tem os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, tem os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, tem vários irmãos que nós não conhecemos, estão aqui no plano espiritual, também recebendo esse carinho, né? Tantos irmãos que desencarnam e que precisam desse apoio espiritual. Então, não fica uma oração sem resposta, e nós oramos aqui com a oração ensinada por Jesus, para que todos esses irmãos recebam o nosso carinho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, dê um abraço a cada um desses irmãos, socorre a cada um deles, mostre esse caminho da verdade, o caminho do amor, da paz, esse reencontro com Jesus. Queremos lembrar com muito carinho do nosso irmão Lair Matos, que foi o presidente da nossa casa por muitos anos. Ele faria aniversário no dia 8, no dia das mulheres, no dia 8 de março. Então, que ele receba o nosso eterno agradecimento, o nosso eterno carinho, nosso querido irmão Lair. E é isso, Jesus, que todos recebam esse amor, essa vibração superior do nosso Mestre. E continuando nessa vibração, nós queremos muito pedir a Deus que essa energia tão gostosa que nós temos na nossa casa, aqui, nesse momento, possa chegar nos nossos lares, nos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, que essa equipe da casa possa visitar esses lares e levar esse lenitivo, essa ajuda a nível espiritual, a nível físico, para que exista em nossos lares um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia, da presença de Jesus na nossa casa, nosso ambiente de trabalho. Então, nesse ambiente, nesse momento, essa energia dessa casa se espalha para a nossa comunidade, para todos que estão precisando de carinho, de socorro, que essa energia possa se espalhar o máximo possível em torno de nós. Que assim seja. E também pedimos saúde, precisamos muito de apoio espiritual para conseguir manter a nossa saúde, especialmente a nossa saúde mental,
por esses momentos que estamos vivendo, importantíssimo no planeta. É um belo momento, apesar de tanta aparente injustiça, sofrimento, mas é um belo momento que a Terra está passando para a sua evolução espiritual. Possamos fazer a nossa parte, a nossa reforma íntima, para merecermos continuar reencarnando na Terra, nesse planeta já modificado, para a regeneração, né? Então, um trabalho muito grande que cada um de nós tem que fazer. E precisamos, então, do Evangelho de Jesus, que é o grande medicamento para a nossa alma. Então, pedimos a Jesus que abençoe a cada um de nós, traga a saúde física, a saúde mental e espiritual. Peço especialmente pela nossa irmã Geórgia Minervino, que na rua Dona Joaquina, 48. Nossa irmã numa fase difícil, num câncer, que ela possa ser sustentada na fé, no amor de Jesus, de Maria. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode ir, Deus sempre vai estar ao nosso lado, nos aliviando, nos orientando, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Então, a nossa gratidão a Deus. Pedimos a Bezerra de Menezes que atenda todos os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, que fluidifique as águas do ambiente, que possa atender os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, que estão pela rua, numa situação muito delicada. Que Deus possa abrir esse coração e consolar a todos esses irmãos. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, nossa gratidão pelo carinho, por essa energia, pela nossa irmã Lilian, aqui hoje presente, com a sua palavra carinhosa, que Deus a abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós que teve força de vir hoje aqui e receber pessoalmente essa energia amorosa dos nossos amigos espirituais. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, a Maria, aos amigos queridos, aos mentores da casa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E pedimos força para continuar a nossa caminhada de uma forma mais serena, mais equilibrada, procurando trazer o Evangelho de Jesus para o nosso coração, para a nossa mente. Obrigado, Senhor, que a sua luz se espalhe sobre toda a terra querida, especialmente sobre o nosso Brasil. Graças a Deus.